A dele, a minha tá boa. Passar o quê, mãe? Leptite, pra ficar coradinho. Pô, Luiz, eu vou ter que fazer essa live contigo mesmo. O homem não entra. Melhor chance. Você ela tá quase aí, não tá passando. Peidando. Já peidei agora, hein? Que maneira que tá só. Vamos lá, galera, vamos. Luiz, manda um direct nele aí pra ele entrar na live. Sobre tua jornada na Europa, né? Pô, Luiz, poucos conhecem, mas tem uma jornada realmente enorme na Europa. E é pouco conhecido porque saiu muito cedo pra lá. E os brasileiros acabam não conhecendo muito. Tu tá na live? Não aparece. Ah, tá na live. Aceita aí, parceiro. Pronto, foi. Agora foi. Aí até que enfim deu certo. Tava tentando, não tava conseguindo. Pô, vacilão. Tinha galera na outra live, mano. O pessoal tá começando a entrar de novo aí. Mal começou, já estavam cornetando, pedindo Jojo. Jojo não, Robson. Vamos lá, antes de mais nada, queria agradecer, né? Eu sou suspeito a falar de ti, mas o assunto aqui não é pra falar da nossa amizade, senão a gente passa horas falando aqui, então o pessoal vai enjoar. Como poucos te conhecem aqui, fale um pouco quem é Silas. Gente, boa noite, Emanuel. Boa noite aos caros amigos e acompanhantes, simpatizantes, e seguidores da página Handball 3.0. Eu me chamo Silas Carvalho, sou diretor da Atlética Lendária daqui de São Luís, né, da Universidade Federal do Maranhão. E também sou atleta de várias modalidades, incluindo aí o handball. E para quem não tem afinidade com o tema, as atléticas são associações estudantis, né, que têm pertinência com o curso dos discentes e que visam, obviamente, a questão esportiva, né, mas, acima de tudo, a promoção de um ambiente saudável, de um ambiente onde os estudantes se sintam motivados para vencer as dificuldades que nós temos aí durante a graduação. E é isso. E quando começou para você esse universo das atléticas? Quando que surgiu o convite para ser diretor, por exemplo? Cara, eu sempre fui fascinado pela questão esportiva, né? Desde a época de escola. Eu era atleta do futsal na época de escola. Ixi. Minha base, na verdade, esportiva é de fato o futsal, né? Desde criança eu jogo futsal e tal. Só que na época de escola eu vi as meninas treinando, infelizmente na base, né? Durante o colégio a gente tem muito essa diferenciação, os meninos jogam mais futsal ou futebol e as meninas jogam mais handball. E na escola ficava muito condicionado a isso, né? Quem praticava o futsal, quem era selecionado para jogar o futsal acabava ficando na modalidade, quem não era ficava perambulando aí por outras modalidades, inclusive o handball. E como a minha base sempre foi o futsal, eu sempre estava na equipe de futsal, então nunca tive a oportunidade de jogar o handball na escola, né? E aí, quando eu vim para a universidade aqui em São Luís, em 2015, eu já conhecia alguns dos atletas de handball, como o Joseph, né, que é um grande atleta que está jogando em Teresina, como o Davi, que também é um grande atleta, irmão de Joseph e Thiago. Conheci o professor Gustavo, até por um projeto que eles realizaram lá em Bacabal, né, que é a minha cidade natal. E quando eu vim para cá em 2015, eu passei a acompanhar o
os treinos de handball e me chamaram para jogar, né? Eu já gostava da modalidade, já tinha visto, né, as meninas da minha escola jogar, eu já tinha visto, assim, entendido um pouco da lógica do esporte, tinha gostado bastante. Já tinha jogado algumas vezes na minha cidade, mas assim, eu não tinha proximidade com o esporte assim, a ponto de treinar, de ter uma rotina no handball, conhecia pouquíssima coisa. E aí, em 2015, eu passei a ter essa proximidade, né? Vendo os meninos treinando. E eles mesmos depois me chamaram para treinar junto com eles e eu pude aprender um pouco com, 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 com eles na modalidade, né? E aí, no, no, logo em 2015, nessa época, surgiu a Atlética Lendária, por iniciativa dos estudantes. A nossa universidade ela tinha jogos universitários internos, né? Tinha as Olimpíadas, né? Mas infelizmente depois de 2014 essas Olimpíadas não foram mais realizadas. E aí o esporte ficou meio que abandonado. E nós estudantes sempre tivemos esse viés esportivo, essa vontade de praticar esporte e tal. Então nós nos reunimos e esse movimento também que já tinha sido iniciado pela Atlética Matraca, né, que é de medicina, e logo se espalhou também pelos outros cursos do nosso campus. E aí, em 2016, nós tivemos uma competição que foi chamada, à época, Copa Interatléticas do Maranhão, e que se converteu em 2017 na CAMA, né, que é a Copa das Atléticas do Maranhão, que envolve as atléticas da UFMA e eventualmente, uma atlética convidada. E foi a partir desse movimento, né, que a gente, iniciado pelos estudantes, né, a gente mesmo se movimentou e tentou manter vivo o esporte na nossa universidade e nasceu aí, pelo menos na Atlética, né, nesse contexto. Sim. Inclusive, sempre que entra em debate aqui o tema Atlética, eu gosto de explicar a importância de que nunca é tarde para se iniciar os esportes, né? E conversando com você, você tem relatos de pessoas que nunca praticaram handball na vida, e tem a possibilidade de jogar através da Atlética Lendária. Então, como é para você, como você pensou nisso, como foi que vem numa crescente muito grande, e muito pela contratação do professor Robson, que é a nossa conversa depois da tua. Então, conta como foi isso, todo esse processo, desde lá do início, quando vocês não eram muito vistos, né? A Lendária era conhecida como Atlética do Vôlei, e hoje vocês conseguiram mudar essa visão. Cara, assim, tem duas experiências aí, né? Eu vivi duas experiências, uma enquanto diretor de esportes e outra enquanto atleta mesmo de handball. São coisas muito distintas, apesar de a gente convergir para a mesma finalidade, né? No início, houve uma dificuldade muito grande, porque a Atlética, de fato, estava iniciando naquele momento, né, em 2015 para 2016. Então, a gente não tinha ainda uma grande estrutura, não tinha conhecimento sobre todos os esportes, enfim, a nossa função desde o início sempre foi proporcionar um ambiente saudável para os alunos, para que a gente pudesse continuar na vida acadêmica, encerrar nossa graduação, nos formar e assim nos encaminhar para o mercado de trabalho, né? Só que em 2016, quando houve de fato um campeonato, na verdade foram dois campeonatos, não, na verdade foi só um, foi a Copa Interatlética, né, 2016, que houve um campeonato para a gente participar, né? É bom que se fale da diferença dos campeonatos entre atléticas. Quando essas competições realizadas por atléticas acontecem, nós temos todo um sistema de pontuação, né, que serve para privilegiar não quem seja bom no futsal, ou bom no handball, ou bom no vôlei, enfim. A sistemática ela procura beneficiar, privilegiar quem de fato se esforça para ser o melhor em todos os esportes. Tanto que tem pontuação para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e ao fim, a Atlética que conseguiu a maior pontuação, ela é a declarada campeã geral da competição, né? E em 2016, que foi a nossa primeira participação em campeonato,
Nós fomos a atlética com o maior número de ouros, né? Nós ganhamos o futsal masculino, tive a oportunidade de jogar no time, era um time excelente. Ganhamos o vôlei masculino e ganhamos o vôlei feminino. Só que na época eram 6 modalidades e a gente só pontuou nessas 3, que foram as 3 que fomos exatamente os campeões. E a pontuação geral, desculpa, não foi suficiente para nos dar o título geral da competição. E isso me deixou um tanto quanto insatisfeito, porque apesar de na época eu não fazer parte da diretoria, eu sempre tive vontade de ser campeão em tudo, né? Fui campeão no futsal, mas eu queria ser campeão geral, queria que a minha atlética fosse a campeã. E em 2016, no final de 2016, eu recebi uma ligação de um dos diretores à época, que é Barãozinho, me convidando para fazer parte da chapa que seria candidata à eleição da Lendária, da gestão da Lendária, né? De pronto, eu falei para ele que não tinha muita experiência no ramo, que ainda não tinha trabalhado em uma atlética ou em algo assim do tipo, e que talvez eu não pudesse ajudar tanto, não sabia como ajudar naquele momento. Mas ele e Renan, que à época era o candidato à presidência, me tranquilizaram com relação a isso, e de pronto eu aceitei, né? E quando a gente se reuniu, que o Renan foi de fato dividir quem seria o quê, eles definiram que eu deveria ser diretor de esportes, e, cara, eu adorei a ideia deles, porque de fato com que eu me identifico. E nessa época, a gente tinha como diretores também Xavier, que é um cara sensacional, um cara que entende muito de direito, das questões mais práticas também, né? E tínhamos Hugo, que era um cara visionário, que tinha entendimento sobre determinados esportes, e além deles dois tínhamos Isidório também, que era um cara mais voltado para a prática em si, de estar dentro de quadra, de jogar e tal. E quando a gente se reuniu, né, nossa primeira reunião foi na casa de Caio, que foi um dos nossos conselheiros, que era capitão do time de futsal, inclusive, muito bom em gerir pessoas, e que sempre esteve preocupado com a questão esportiva também, né, não só com o futsal. A gente se reuniu na casa dele e ficamos até as 2, 3 horas da manhã, não lembro bem qual horário, conversando sobre como a gente conseguiria levar a Lendária ao patamar que ela merece, né? Porque a gente já nasceu representando 1000 alunos, sabe? Então a gente já nasceu gigante, mas ainda faltava uma conquista esportiva para demonstrar o nosso tamanho. E aí, de pronto, a ideia principal foi, cara, nós não podemos ser reconhecidos como a atlética de vôlei, como você mencionou inicialmente, ou como a atlética do futsal, porque também fomos campeões, mas nós temos que buscar ser bons nas outras modalidades também. É claro, devemos preservar as modalidades nas quais a gente já é bom, como sempre foi o vôlei e como era o futsal, mas a gente devia buscar também evoluir em outros aspectos. E foi muito isso que a gente buscou durante a nossa gestão, né? Inicialmente, eu tinha uma certa dificuldade, porque eu não conhecia muita gente aqui em São Luís, mas Hugo supriu muito essa falta que eu tinha. Só que, assim, na época não tinha ninguém que era especialista, por exemplo, no handball, sabe? O Hugo, ele era do futsal, Xavier também era do futsal, Isidoro também do futsal. E eu também era do futsal, né? Mas como eu tinha essa proximidade maior que os outros com relação ao handball, eu acabei meio que tomando a frente do esporte, e a gente começou a meter a cara, né? Na época a gente conseguiu achar o Alisson, que é um cara sensacional, inteligentíssimo, um grande estudante de direito, sem dúvida nenhuma vai ser um grande profissional da área jurídica.
E ele havia sido aluno, acredito que do liceu, onde o handball era forte. E ele tinha treinado handball na época da escola. Então, eu me juntei a ele, né? Me apeguei muito a esse fato de ele ter uma bagagem no esporte e comecei, a partir dele, a montar o time de handball. Na época, muito difícil, porque a gente não tinha uma base, não tinha estrutura, nós não tínhamos material, não tinha bola, não tinha cola, não tinha nada. Conseguimos uma bola que era horrível, mas, assim, era o que a gente tinha e tinha que treinar, e era inclusive uma bola H2. Né? A gente treinava o feminino com ela, depois treinava o masculino com ela também, porque não tinha outra. Lutou E, muito, hein? Essa aí. foi muito assim, cara, na vontade, na coragem mesmo de tentar modificar o patamar ali com relação às conquistas. Né? E, assim, já na primeira competição que a gente teve em 2017, nós tivemos muito sucesso, que foi o SIM. Não lembro não lembro bem a denominação, mas foi uma competição realizada no Selma, na Universidade Selma, né, que é uma universidade particular que tem aqui, ficou sob a organização da Atlética Canibal, que é de medicina. E à época a gente conseguiu ir muito bem em todas as modalidades, inclusive no handball, fomos a equipe que ocupou o posto de segundo lugar, né? Perdemos na final por uma bola para o time do professor Robson, que à época não era nosso professor, mas já o conhecia, já tinha jogado uma competição ao lado dele, já era meu amigo, gostava muito dele. Inclusive, na live dele, talvez, se quiser perguntar, ele vai te contar uma história sobre esse jogo, né? Que ele fala aí para que a gente pudesse vencer. Muito E foi bom. muito assim, de a gente ter muita dificuldade, desde não ter atleta especificamente do esporte, porque a boa parte dos nossos jogadores, eles advêm de outras modalidades. Moacir, que eu considero o melhor jogador de handebol que nós temos hoje, por exemplo. Craque. Craque, é um monstro de pivô, muito bom jogador. Ele advém do basquete, ele nunca tinha jogado handebol na vida, né? Decidiu aceitar ali naquele momento aquele desafio de aprender o esporte. Zé Ricardo, que é outro jogador excepcional, que é reconhecidamente um dos melhores jogadores de basquete do estado do Maranhão, resolveu aceitar também o desafio de jogar o handebol e desenvolveu demais. Hoje a gente tem alguns atletas que são do esporte e ainda assim os dois que não jogavam handebol desde de moleque, né, começaram agora com a lendária, os dois são titulares do time. Então, assim, isso demonstra que é possível que a gente, mesmo depois de adulto, mesmo depois de uma vida toda em outro esporte, que a gente é capaz de melhorar, de aprender outras modalidades também, de se tornar bons jogadores, né? E foi muito assim. Inicialmente teve um pouco de dificuldade também, porque como a nossa diretoria não era próxima do handball, muitos não entendiam as necessidades que o esporte tem, né, requer. E eu buscava muito bola específica para treinar e não tem que comprar. Pô, a gente não tem cola, tem que comprar. E a gente, assim, não tinha um espaço adequado para treinar. Treinava, às vezes, quando encontrava alguém que cedia um condomínio. E, assim, nesse início foi muito importante a colaboração do professor China, né, um grande atleta, um grande representante do handebol maranhense. Atleta olímpico. Na seleção. Ele foi de extrema importância para a gente. Os primeiros ensinamentos, ele que nos deu nos treinos que ele costumava dar no sábado, né? E a primeira cola que a gente teve foi uma doação dele também. E, assim, ele via como a gente era interessado, esforçado em aprender. E certa vez eu cheguei até ele e pedi: professor, tem como você conseguir um pouco de cola para a gente? Porque não tem material, tem dificuldade para comprar, somos estudantes e tal. Ele: não, sem problema, pode pegar um pouco da cola. E aí eu peguei um copo descartável, fui até onde a cola, peguei 2 dedinhos lá, botei no cantinho do copo e levei, e fui levar. Quando eu estava saindo do ginásio, que é ali no IPEM,
o professor olhou para mim e me chamou e disse, ó, faz o seguinte, eu tenho uma outra cola aqui que está cheia, essa aqui não está completa, mas tem uma boa quantidade, pode levar para os treinos de vocês. E isso foi, cara, sensacional, porque a gente pôde dar uma melhor qualidade para os nossos treinos, e a partir daí também eu comecei a discutir com mais frequência com o Ran, que era o presidente, que era o cara que tinha a grana, que tinha o dinheiro. E ele até me chamava de chato por isso, né? Eu já vi ele falando isso, inclusive. Ele acabou cedendo, né? Comprou algumas bolas de handball, acho que foram até masculinas à época. E logo depois de um tempo, eu pesquisando também, fui atrás de mais bolas, de mais oportunidades, achei outras bolas de H2, né? E nós temos essas bolas até hoje, não são as melhores bolas do mundo, são bolas da Topper, mas são bolas que têm uma boa qualidade, que têm uma boa durabilidade e que foram essenciais para o nosso crescimento. As dificuldades iniciais foram todas essas mesmo, falta de material, falta de estrutura, só que aos poucos a gente foi lutando, foi vencendo e conseguimos o patamar que é o que sustentamos hoje. Falando nisso, aproveitar que o Paulo tá na live aqui, o Paulo da Dali Rende, manda uma cola aí pros caras, os caras merecem. Ou um removedor de cola de quadra, né, que eles têm um produto muito bom também. Por favor, precisando bastante. O Luiz aqui, nosso parceiro, um abraço, Luiz, pergunta, os treinos da Atlética é tratado como um projeto de aprendizado ao handebol também? Sim. Desde o início, a minha principal preocupação sempre foi promover um ambiente de qualidade para os alunos, né? Porque, assim, muita gente vem para a capital, vindo do interior, que é o meu caso, por exemplo. E quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Eu fui fazendo amizades aos poucos. E o que potencializou essa minha integração foi, de fato, a relação com a Atlética. E a nossa intenção, desde o início, sempre foi essa, promover a integração, a adaptação dos alunos, sejam eles vindos do interior, sejam eles vindos da própria capital, mas que não tem assim, um amplo grupo de amigos, enfim. E além dessa função social que a gente sempre tentou alcançar, tem, é claro, a questão de promover o esporte, né? Porque, infelizmente, o handebol ele não é muito propagado no nosso contexto fático, né? Nas escolas, como falei no início, quem praticava o esporte eram as meninas. E os meninos que iam jogar o handebol eram aqueles que não eram selecionados, por exemplo. Aqui em São Luís, não, já tem uma cultura do handebol, tem algumas escolas que tem uma certa hegemonia, que realmente são fortes, como é o caso do BG, né? O Pão Açu, enfim, tem muitas escolas que realmente investem pesado no handebol e acabam proporcionando o crescimento do esporte. Mas no cenário universitário isso não acontece muito, né? Principalmente no meio do direito. Quando eu cheguei, como te falei, tinha apenas o Alisson que jogava já na época de escola e que tinha parado por um bom tempo. E isso é importante para ele enquanto atleta, porque se manteve competitivo durante essa época. É importante para as pessoas que estão acompanhando de fora também, porque às vezes a gente não tem esse discernimento, né? Hoje a gente tem, por exemplo, Rômulo e Thalisson, que são dois grandes atletas, importantíssimos em todas as nossas conquistas, que são advindos do handebol, treinaram na época de escola, e que ingressaram no curso depois de ver uma partida de handebol da Lendária. E os dois me confessaram isso. Legal! É muito importante que a gente trabalhe com isso, que a gente mostre o esporte para as pessoas dentro da universidade, mas que não se restringe somente ao ambiente universitário, porque o esporte ele está além de um recorte geográfico, né? Não é só na universidade, ele alcança pessoas em todos os lugares e deve alcançar como função mesmo, como objetivo.
né? E as entradas de Tyson e de Rômulo demonstram muito a importância da Atlética nesse quesito. Legal. Corpão aqui manda uma mensagem dizendo: depois da pandemia, minha Atlética vem com tudo, general. Tomara, a gente torce, né? E cada vez mais cresce que o esporte ele alcance todas as esferas da sociedade. Vamos lá, tem algumas mensagens aqui. Pedro dizendo: grande Silas. Pedro é um brincante. Agora o homem é empreendedor. Tá com a loja dele aí. Inclusive, sigam lá, galera. Vamos lá. Tem então, galera. E Robson, mandar um abraço aí pro meu professor Alexandre, que teve um grande bate-papo aqui com a gente também. Ó, o Paulo manda mensagem: cola Dali Rende, meus amigos, tamo junto. Vai dar certo. Obrigado, Paulo. Muita luta para quem trabalha com handball. A live, que vai daqui a pouco também realizar uma entrevista contigo. Um abraço para o Luiz aí, que é meu amigo, com quem pude dividir aí o esporte por um tempo. Também o professor Alexandre, que é um cara que faz um trabalho sensacional, é professor da CACA, e também dá aula de handball no BG, acompanho os treinos dele sempre que posso, né? E é um cara do handball aqui em São Luís. Um pouco a conexão, mas voltou. Tem uma menina aqui, Xavier Lígia, saudade do handball, né, meus filhos? Demais, demais. Eu gosto de fazer live, mas eu prefiro estar dentro de quadra. Maria Helena, minha parceira, mandando aqui uma mensagem: as atléticas são muito importantes para incluir o esporte dentro das faculdades. Cara, sim, mas inclusive, mesmo sendo algo fora a parte, né? Às vezes não tendo nenhum, quer dizer, não tendo nenhum vínculo com a faculdade, só acaba representando, mas não tem. Na minha faculdade, por exemplo, na Unifacema, tentam boicotar as atléticas, então acaba sendo bem difícil. Então é por isso que a gente tenta valorizar esses bons trabalhos que conseguem desenvolver, e vocês hoje são multicampeões, né? Querendo ou não, vocês são multicampeões, estão invictos aí a algumas competições, e seguindo nessa linha, o Luiz tem uma pergunta: qual a sensação de um trabalho feito com tantos esportes e mesmo assim ter tantos resultados positivos? Abraço, mercenários, lembrando aqui do nosso time. Grande time, grande time. Cara, só antes de responder a pergunta de Luiz, eu queria só comentar o que, não sei se foi a Mariana que falou antes. Maria Helena, sim. Quem? Maria Helena, uma DM nossa. Tá, Maria Helena. Eu gostaria só de comentar, porque assim, infelizmente, hoje em dia, a gente não tem um apoio tão forte das universidades aos esportes, né? Inclusive, a própria UFMA não realiza competições. As equipes que representam a universidade nos jogos universitários não têm o apoio que deveriam ter, né? Inclusive, recentemente, as equipes de vôlei, de basquete, enfim, equipes que representaram a universidade nos Jogos Universitários aqui do Maranhão, algumas dessas equipes não puderam viajar para representar a universidade no regional, no campeonato regional, para ir ao brasileiro, né, depois. Simplesmente porque a UFMA tinha afirmado que ia custear a viagem, a alimentação, etc. Mas na hora H, né, antes da viagem dos atletas, a UFMA permaneceu silente e não investiu de modo algum. E aí muitos dos atletas não puderam viajar de fato e a universidade não foi representada na competição. Então, infelizmente, hoje em dia, o que representa o esporte dentro da universidade, o que faz se manter vivo dentro da universidade, o esporte, é o movimento das atléticas, né? Gostaria que a gente tivesse muito mais apoio das universidades, porque aí a gente poderia ter um alcance muito maior, fazer competições melhores, ter mais tempo,
ter mais qualidade, enfim, N possibilidades. Mas, infelizmente, a realidade é essa e o trabalho é muito realizado pelos alunos, pelos atletas, pelos diretores, pelos treinadores. E os treinadores eles têm uma participação especial nisso, porque, como nós somos estudantes e não temos grandes meios de arrecadação, né, quem custeia os nossos treinos são os próprios atletas, são os nossos sócios, são os diretores, a gente não tem uma possibilidade, uma capacidade financeira de pagar os treinadores de acordo com aquilo que eles oferecem. Muitos dos nossos treinadores recebem bem abaixo do que deveriam receber, mas eles o fazem pelo desafio, pelo amor ao esporte e pela vontade de ajudar os estudantes. O professor Robson é um exemplo disso. Quando eu fui conversar com ele nem perguntou sobre dinheiro, porque ele já era treinador de um atlético, ele sabe como é que é a realidade, mas ele ficou extremamente feliz pelo convite e aceitou justamente pelo desafio e por entender que a gente dava importância ao esporte, que a gente queria que o esporte crescesse, né, e por entender que havia uma boa estrutura. Então ele aceitou muito mais por isso. Depois é que eu fui falar com ele sobre dinheiro, ele, não, fique tranquilo que sobre isso eu entendo. A gente vai conversando durante o tempo, quando der para pagar um pouquinho mais, a gente faz assim. E foi desse jeito, e até hoje persiste como nosso treinador fazendo um excelentíssimo trabalho. Então, infelizmente, a gente cuidando né? As atléticas passam pelo mesmo problema. Algumas das faculdades e universidades privadas têm entendido recentemente a importância das atléticas, graças a Deus, tanto que algumas justamente porque sabe esse movimento de pessoas para dentro da universidade podem pagar mais ainda no final, de certa forma, é mesmo um investimento. As universidades privadas estão entendendo por esse lado e estão investindo um pouquinho mais. Com relação à pergunta do Luiz, cara, é muito gratificante. As pessoas não sabem como é que é o trabalho de um diretor. Para, cachorro. Enfim, a gente sempre está abrindo mão dos nossas vidas pessoais em prol desse bem comum, dessa função social que nós tentamos alcançar por intermédio da atlética e do esporte. E, assim, muitas vezes eu fui para a quadra, tanto no handball, que eu fui treinador por um bom tempo antes de Robson chegar, quanto no futsal, por exemplo, que eu também fui treinador no feminino, e eu ia dar treino e só tinha uma pessoa, sabe? Só que, cara, a gente tem que entender que esse é um trabalho, como o pessoal costuma dizer, de formiguinha. Ele é feito aos poucos. Tu ganha uma pessoa e mais na frente essa pessoa ganha outra. E a gente vai se juntando nesse propósito até conseguir alcançar um bom número de pessoas. O futsal feminino, por exemplo, representa muito isso, né? Eu cheguei a dar treino para uma só menina. Na época era Gabi Bezerra. Eu lembro bem. Mas eu não faltava, eu não deixava de ir dar o treino porque tinha só ela. Porque eu entendia que, primeiro, a minha função era propor o treino e as finalidades do treino, fora também quadra, né? Além quadra, para quem quer que aceite, ou que aceitasse. Podia ser uma pessoa, podia ser 10 pessoas, 20, tanto faz. O importante era que a mensagem chegasse e que as pessoas pudessem receber algo positivo daquilo. E foi muito assim. Eu falei com o Gabi Bezerra logo depois. Hoje a nossa diretora de esporte, ela conversa comigo particular e disse, olha, eu vou treinar com mais frequência agora porque tu não eu me sinto, eu não lembro a palavra que ela disse, mas foi meio que, eu me sinto um pouco culpada por isso, porque tu vai e eu não estou indo. E assim, ela começou a ir com mais frequência, levou também Jordana, e aí, em vez de dar treino para uma pessoa, eu dava treino para 3. E assim foi. Hoje a gente tem um time feminino
13, 14 meninas, às vezes nas convocações a gente tem que cortar, porque tem muitas meninas. Então, é um trabalho difícil, às vezes a gente não conta com a motivação de outras pessoas, não conta com incentivo, às vezes as pessoas não reconhecem o trabalho, e é importante que a gente se motive com os diretores, aí é um recado para todos os diretores, incentivo também, porque às vezes a gente tem a de ter um resultado positivo, produtivo ali logo no início, e as coisas não funcionam assim. Elas não funcionam assim. A gente tem que entender que às vezes a gente faz coisas hoje para que futuramente a gente colha os frutos, e o importante é não parar. Se você plantar hoje, uma hora ou outra os frutos virão. Agora, se você não plantar, infelizmente não tem como colher nada. E foi muito isso, né? Em todos os esportes. No handebol, por exemplo, o nosso crescimento foi gradativo. Eu não cheguei, montei a equipe e a gente foi campeão, não. A gente teve uma competição, ali a primeira competição, que foi o SIM, fomos muito bem, fomos o segundo colocado na modalidade, né? Dentro do campeonato geral, perdendo para o time de Robson, como eu já falei. Mas depois disso a gente não teve mais o mesmo desempenho. A gente foi melhorando aos poucos, né? Na primeira cama, que é a Copa das Atléticas do Maranhão, que eu já falei, em 2000 e... Aliás, o SIM foi em 2017 também, eu confundi aqui. Mas a cama, logo depois do SIM, foi em 2017, a gente pegou de cara um time que tinha jogadores da seleção da UFMA, que era a Ampere, que é a atleta de engenharia elétrica, tinha Gá, tinha Otávio, tinha Vinícius, que joga pra caramba. E a gente teve um jogaço, assim, mesmo com poucas pessoas do esporte, especificamente, né, com nossos treinos, com a nossa vontade, com a nossa dedicação, a gente acabou perdendo para eles por uma bola. Foi no primeiro jogo, a gente não pontuou, mas foi nítida a evolução do time. E, assim, a gente perdeu por uma bola, teve erro de arbitragem também. No final do jogo, a gente teve um ataque muito importante. Conseguimos achar um espaço na defesa. Um dos nossos atletas infiltrou e foi para o chute. Quando foi chutar, ele foi tocar. Aí o árbitro acabou vendo, não deu a 7 metros e a gente não teve a oportunidade de empatar a partida. Mas, assim, independentemente do resultado ali dentro de quadra, a nossa evolução foi clara, né? A gente aprendeu muito. E as próximas competições foram nesse nível também. Em 2018, a gente acabou pegando... Não temos sorte em sorteio mesmo, né? Infelizmente, a sorte é para outras pessoas, não para a lendária. Em sorteio do handebol, a gente acabou pegando no primeiro jogo a Regente, que é atlética de bacharelado em ciência e tecnologia, e simplesmente reúne a grande maioria dos atletas de handebol e os que não são da seleção da UFMA. Jogam em outros lugares, são atletas do esporte. E eles têm muito menos dificuldade de montar o seu time de handebol do que as outras atléticas, por exemplo. E aí, no primeiro jogo, a gente acabou pegando logo ele, cara. Nessa época, a gente já contava com o Juan, que para mim, o melhor goleiro que eu já vi e que eu tive a chance de jogar do lado. Um grande ser humano também. Grande ser humano e assim, um grande estudante, um cara que conhece muito da sua área. Ele é historiador, fez mestrado agora e é aluno de direito também. E assim, ele representou uma mudança de patamar para a gente, né? Tanto que naquele jogo a gente acabou perdendo para o time da Regente por 2 bolas, foi, se eu não me engano, 20-18, uma coisa assim. Foi um grande jogo e a gente não conseguiu, de fato, vencer aquela partida por um erro individual ali, porque assim, no começo a gente acabou não encaixando muito bem a defesa, nem o ataque. Eles abriram uma diferença de gols e aí no segundo tempo a gente ficou melhor, a gente conversou, se posicionou melhor, acertou a defesa, as bolas no ataque começaram a entrar e a gente foi diminuindo a diferença e foi melhor do que eles no segundo tempo. Foi diminuindo a diferença até que ficou em 2 bolas. E aí no final do jogo, faltando 2 minutos para acabar, um dos nossos atletas foi substituído porque realmente estava cansado, né? Ia pegar um ar no banco para depois voltar com mais força
faltando, sei lá, 1 minuto para a gente disputar a partida com nossa força máxima. E aí, infelizmente, esse atleta acabou saindo pelo lugar errado, né? A quadra ela tem as marcações um pouco confusas. E aí, confundiu, saiu pelo lugar errado e tomou 2 minutos. E a gente jogou a reta final da partida com um jogador a menos. Infelizmente, a gente não conseguiu empatar a partida. Os caras, pô, são monstros sagrados do futebol e souberam. Independentemente do resultado, novamente a gente teve um grande desempenho e isso foi muito bom porque na segunda metade de 2018, né, logo depois desse resultado, eu vi o desenvolvimento do time, o desempenho do time e reconheci que eu não tinha que fazer aquele time crescer a partir dali. E essa é a importância da política, né? É olhar para si, é olhar que envolve a gente e entender que ou a gente não é capaz de fazer aquilo, ou, enfim, é entender os nossos limites ali no caso concreto, né? E logo me veio o estalo, pô, tenho que chamar um treinador. Conversei com o presidente à época, que era Renan, ele me deu a abertura, falei com o Robson, e foi aquela conversa que eu falei antes, ele aceitou prontamente. A partir da entrada do professor Robson, a gente acabou mudando de vez de patamar, porque dali em diante ganhou praticamente tudo. Ganhamos Interjúris 2018, ganhamos InterCCC 2018. Infelizmente, em 2019, porque a gente teve muitos problemas no jogo contra a Matraca. Dar um abraço aí para o professor Alexandre, que quer um jogo lendário em Matraca, né? Tomara que a gente não tenha baixos assim, que possa ter um jogo de mais qualidade e que a gente possa representar um adversário mais forte. A gente acabou perdendo 2 atletas importantes no começo do jogo, isso aí machucado, e rompeu parcialmente do joelho, né? E a gente sofreu muito o baque e acabou perdendo a partida para a Matraca na semifinal, ficamos em 4º lugar na Câmara de 2019. E aí voltamos a ganhar o Interjúris em 2019 com uma partida sensacional contra a Centenária, que é a Atlético de Direito da Universidade Federal do Ceará. E voltamos a ganhar também o InterCCSO com um jogo sensacional contra o time de administração, que é a Soberana, que para mim, dos jogos de atléticos assim, que eu já vi, foi simplesmente o melhor nível de qualidade. Foi realmente incrível, assim, ganhamos acho que por 2 bolas ali no final do jogo, no sufoco. Foi 22-20 o resultado, muito bom jogo mesmo, assim. E isso demonstra o tamanho da nossa evolução, sabe? Demonstra que para a gente colher os frutos um dia, a gente precisa trabalhar forte antes mesmo que os resultados não venham. E é o que está acontecendo, por exemplo, com o futsal feminino também, que a gente vem numa crescente há muito tempo, vem melhorando o desempenho, mas infelizmente ainda não temos conquistas relevantes. Espero que tenhamos aí nesse pós-pandemia. Tosse, né? Tem uma pergunta aqui de Lisan. A Liga do Handebol do Maranhão já está organizada de novo? Como é o contato com as equipes? Cara, organizada, nenhum pingo, e o contato com as equipes do interior, zero. Por exemplo, eu ultimamente atualmente moro em Caxias, e a gente nos sentimos muito mais abraçados pela Federação do Estado do Piauí do que a própria Maranhense. Então, é assim que está aqui. Gustavo, grande amigo. Só para aproveitar aqui um pouquinho o espaço, gostaria de agradecer aí o comentário de Gustavo, que é um grande amigo em comum da gente, inclusive, que estuda comigo na UFMA. O doutor Carlos Eduardo, que mandou um abraço aí também, que é um grande advogado com quem eu trabalho no escritório Ana Brandão Advogados, e que, inclusive, é um dos nossos patrocinadores, né? A nossa nova camisa tem a logo do escritório estampada em razão do apoio. Né? Eles estão sempre envolvidos com a questão esportiva, inclusive tem um time de basquete também, chamado Plenário, que recentemente foi campeão do campeonato da OAB. Então, assim, é um escritório que eu tenho orgulho muito de fazer parte por estar envolvido com as questões sociais. Tem, inclusive, o instituto, que é o IBEDEC,
que é representado pelas pessoas do escritório, que defende os direitos do consumidor sem receber nada em troca. Então, assim, é um lugar Legal. sensacional, pessoas sensacionais que fazem um trabalho. Um abraço também para Malu aí, minha amiga, que está Beijo. acompanhando e sempre foi um suporte aí para mim nos meus momentos difíceis. Uma grande amiga mesmo e que faz o melhor pão de queijo aqui de São Luís, viu, galera? Ah, cara, demais. O Pedro tá dizendo aqui, não esquece de falar do sorteio. Galera, é o seguinte, tá tendo sorteio na página de um tênis da Kempo. Perfeito. Imagina aí ganhar um tênis da Kempo assim, de graça, né? Então vamos lá, comenta, segue as regras direitinho. Também tem uma camisa lá não sei se é o nome do time, mas tem uma camisa. E Pedro diz aqui, Silas, saudade, mano. Compra uma camisa na minha loja. @Osla. Silas, tu vai gostar demais, cara. Sério. Acompanha lá, segue a loja dele lá. Pedro é Camisa. um exemplo de que a gente pode sim desenvolver no esporte. Hoje é um dos grandes pontas lá de Bacabal, joga muito handball. Hum. E quando essa situação toda acabar, eu vou a Bacabal e vou comprar uma camisa assim na sua loja, viu? Mas tem frete grátis para todo estado, pô. Tem frete grátis? Sim, sim, é a loja online. Ah, se tiver frete grátis, meu amigo, eu compro agora. Tem. Pois, vai lá, tem muita frete grátis para todo o Maranhão. É uma página camisas voltadas para o nosso estado. O Robson está dizendo que tá com ciúmes, acho que é de Pedro. E vamos lá. Vamos falar de um momento bom agora, dos títulos de vocês. Eu pude fazer parte de dois, e não nego para ninguém que o Interjuras em 2019 foi uma das melhores sensações da minha vida. E isso eu agradeço muito a você e ao Robson, que organizaram tudo para que eu pudesse estar lá. Então, teve um jogo que, para mim, como torcedor, como parte da comissão técnica, acaba sendo, foi o jogo da minha vida. É um jogo que tu não estava em quadro e foi o que mais te marcou foi esse, né? Que foi aquele jogo contra o Centenário que tu fez um gol antológico. Foi perfeito, cara. Aquele jogo, embora a arbitragem queria me matar do coração, deu um gol lá pros caras que a bola nem entrou. Então conta como foi aquele jogo, né? Eu gosto de lembrar sempre. Inclusive, eu tenho que Assim, postar aqui na página. de início, como atleta, eu estava muito chateado por não ter entrado no jogo como titular, não ter participado do jogo desde o início, porque eu vinha treinando muito bem, né? A galera, quem me conhece sabe que eu tenho uma lesão seríssima no ombro. Infelizmente, o meu ombro ele é frouxo, então, assim, eu tenho que estar o tempo todo vigilante e qualquer movimento que eu vá fazer, eu tenho que executar da melhor forma possível, o mais perfeito possível, para que ele não venha a sair do lugar, por exemplo. Então, eu tinha me adaptado, né, na cama de 2019. No primeiro lance do jogo, o meu ombro saiu logo do lugar e eu não consegui mais voltar para a partida, então a gente... enfim, foram lembranças muito ruins. Eu pensei, de fato, em desistir por causa dessa lesão. Conversei com o professor Robson, comuniquei a ele que eu não ia mais treinar, que eu não ia mais jogar. E aí a gente conversou muito comigo, cara. A gente teve um dia que a gente sentou e falou sobre o assunto junto e tal. E assim, eu decidi voltar, né? Comecei a tentar entender um pouquinho mais como funcionava a dinâmica do meu ombro. Tentei fazer um pouco de exercício para ver se melhorava. E nos treinos, eu comecei a entender melhor e a trabalhar melhor o meu passe, o meu ataque, o meu chute. E eu já não sentia mais o peso da lesão, né? Conseguia jogar tranquilamente. E nos treinos eu via muito bem, estava conseguindo ir muito bem. Nos amistosos eu fui muito bem. Inclusive, teve amistoso que eu fui poupado, o time estava empatando. E aí o professor Robson me colocou, eu entrei muito bem, viramos o jogo, vencemos o jogo. E assim, eu estava muito confiante para aquela competição, né? Só que o professor Robson não estava confiando que o meu ombro estava sempre. De fato, ele não estava, porque não fica, né? Mas
eu não estava sentindo nenhum problema na época, né? E aí no primeiro jogo, que foi contra, acho que é Impetuosa, que é do time direito do Selma, a gente ganhou, não precisou, não precisei, não joguei muito. Entendi que, no momento eu entendi que eu estava sendo poupado, não que eu seja craque de handball, coisa de claro que não. Mas eu tenho um pouco mais de vivência que alguns dos nossos atletas, muito por Sim. essa de diretor e de construir o handball na lendária. E eu aprendi muito com o professor Robson, desenvolvi muito, assim, coisa que eu não achava que fosse acontecer. Então, não é que eu seja um craque de handball, não sou e talvez nunca serei, mas aprendi muita coisa, melhorei muito desde a chegada do professor Robson. Então, assim, eu estava muito confiante para aquela competição, achava que seria a minha competição de fato. E aí fomos para o segundo jogo contra a Centenário, na semifinal, e o professor Robson novamente me colocou no banco. E eu fiquei chateadíssimo com aquilo, embora não tenha demonstrado e não tenha em momento nenhum desrespeitado a decisão do professor. Ele sabe muito bem que eu separo as coisas, que eu não sou... que dentro da quadra eu sou atleta, não sou diretor, e que dentro da quadra nós não somos amigos, ele é meu treinador e eu tenho que obedecer às ordens dele. Então, assim, em momento nenhum eu desobedeci, eu deixei claro que estava insatisfeito. Eu fui para o meu canto ali, fiquei andando, olhando o jogo, que eu também não consigo ficar calmo, sentado no banco, eu vou lá para trás, como se estivesse aquecendo, para olhar o jogo de lá, acompanhar, porque de fato não consigo ficar tranquilo quando eu estou fora do jogo. E aí o nosso time começou muito mal, cara. Nós não conseguimos encaixar a defesa, as nossas bolas na frente não estavam entrando. O time da Voltou, voltou. Foi. Tô te ouvindo. Pois o time da Centenário começou a abrir uma diferença muito grande, né? E a gente não conseguia reagir, embora a gente soubesse que era melhor tecnicamente que o time adversário, a gente não conseguia entender naquele momento o que a gente estava passando, sabe? O apagão, a gente não conseguia reagir de fato. E aí, no segundo tempo, a gente começou a encaixar mais, quando a gente voltou. Na verdade, antes do primeiro tempo já demos uma melhorada. Eu lembro que o Zé Matheus fez um gol dos 12 metros, não sei Antológico. se foi mais, porque Bem antes. estava muito longe, o jogo estava acabando, assim, era o último lance do jogo mesmo, do primeiro tempo mesmo, ele chutou e fez um gol magnífico. E assim, o nosso espírito foi mudando, né? E eu tenho muito isso comigo de levar de chamar a galera, de levar um espírito mais competitivo, mais assim, uma vontade mesmo de vencer, sabe? Não que o resto do time não tenha, né? Mas eu sempre tive muito isso de chamar, de pô, vamos, a gente consegue. E aí no segundo tempo, acho que depois da metade do segundo tempo, o professor Robson me colocou e eu pude ajudar a gente a encaixar mais a defesa ali, né? Inclusive teve algumas defesas que eu fiz na época que eu mesmo me surpreendi, porque coisa de muita rapidez ali no momento, o adversário vai dar um passo para o lado, para aqui, recebe a falta de ataque. Então, assim, são coisas que às vezes tu não planeja, mas no momento tu consegue fazer, né? Questão E aí, cognitiva. o nosso time começou a diminuir a diferença e fomos para cima, começamos a fazer gols, as bolas começaram a entrar de fato. Nosso goleiro começou a fazer umas defesas importantes também. Né? Na época não era Juan, porque Juan tinha machucado na cama, né? Quem agarrou foi José Guimarães, que não é goleiro de handball, não era, né? Começou a jogar justamente para o Interjures. Ele era goleiro de futsal e que foi importantíssimo na nossa conquista. Ele começou a encaixar algumas defesas, nossa defesa também entrou, as bolas começaram a entrar no gol e aí a gente começou a diminuir a diferença. E aí, já no último minuto do jogo, a partida estava empatada 13-13. E a gente tinha sofrido
no ataque, eu não lembro se tinha tomado gol e tinha sido empatado. A partida tinha sido empatada, a gente tinha roubado a bola. Foi o... Te interromper. Eles empataram com o gol lá que a bola não entrou. Ah, foi isso mesmo, verdade. É que José Guimarães fez uma excelente defesa, a bola bateu na trave e o árbitro deu gol. E aí, quando a gente foi bater o meio da quadra, eu chamei os dois meias, né, Rômulo e Edson, e falei para eles, olha, vamos com calma, a gente vai fazer o gol, vamos. E aí, o Robson, se eu não me engano, até pediu tempo, conversou com a gente. Quando a gente voltou, eu falei a mesma coisa, vamos trabalhar a bola com calma, porque vai dar certo. E aí foi o momento do jogo que a gente mais trabalhou a bola de fato. A bola foi no ponta, voltou, foi, voltou, foi, voltou. E aí, de maneira instintiva, né, eu fazia muito aquilo nos treinos, de maneira instintiva mesmo, eu fui dar o passo, fintei, fui encarar o adversário, zerei, fui pro gol. Nesse momento, assim, passa um filme na cabeça e por mais que o lance seja muito... Quando você está na frente do goleiro, o tempo passa muito devagar. Eu me lembro que passou pela minha cabeça a situação com o ombro, né? A dificuldade com o ombro, inclusive de chutar. E quando eu estava no ar, eu pensei, cara, porque assim, o meu estilo de chute, por causa do ombro, sempre foi esperar o goleiro primeiro definir para depois eu chutar, né? E aí, quando eu subi para tentar fazer o gol, que eu olhei para o goleiro, ele simplesmente não demonstrou o canto que ele ia. E aí eu fiquei assim, o que eu vou fazer aqui? E aí surgiu a luz, né, no fim do túnel, que eu vi um cantinho ali aberto, e o goleiro estava com o pé esquerdo no ar e o pé direito no chão. E aí eu pensei, cara, tem um canto perto do pé direito. Se o pé direito está no chão e o esquerdo está no ar, ele não vai ter como movimentar. Então eu dei a bola quicada ali no chão, naquele canto, e dei sorte demais, porque a bola, se eu não me engano, ainda bateu no goleiro. O goleiro ainda conseguiu pegar na bola, mas ela entrou. E foi o momento, como atleta, foi o momento mais marcante da minha vida. Inclusive porque o ginásio estava cheio, o jogo tinha sido muito bom, o ginásio estava cheio. E tu sabe como é difícil a gente ter um ginásio cheio aqui em jogos de handebol, principalmente no campeonato de atléticos. E assim, isso me marcou muito porque foi o momento da virada, de fato mesmo, de a gente se consolidar à frente do placar e de garantir a classificação para a final, né? Depois a gente ainda conseguiu fazer mais um gol, né? Depois de fazermos o 14º, porque o time adversário veio na ânsia de empatar a partida, e aí a gente acabou com a bola, saiu no contra-ataque e definiu de vez o jogo. Foi, assim, sensacional. Foi um momento de superação mesmo, por causa do problema do ombro, passou tudo assim na minha mente, e como foi o momento mais... Sim. Rapidinho aqui, que está encerrando a live, daqui a pouco, falta 1 minuto e meio, e chegou a hora do Robson também, a gente vai conversar agora com o professor Robson. Tem uma pergunta aqui do Luiz, que esse cara é uma graça. Qual a sensação de chamar um exímio fisioterapeuta em formação para o tratamento de suas lesões e cuidar da atlética? Cara, olha, ainda bem que ele fez essa pergunta, porque eu queria muito falar sobre isso, e infelizmente a live está acabando, mas foi sensacional, porque te chamar para acompanhar as competições, né? Supervisionado por Rony, que é nosso atleta também de handebol e que é fisioterapeuta. Deu muita segurança para os atletas e principalmente para mim, que tem essa idade que é de conhecimento de todos, né, no ombro. O tratamento que você fez antes das partidas, além dessa segurança, garantiu de fato a estabilidade do meu ombro. A primeira competição que eu joguei, que eu não sofri nenhuma lesão, que o meu ombro não saiu do lugar nenhuma vez. E logo depois teve intercessão da mesma coisa também. Então, assim, foi sensacional ter a sua presença lá, contar com um ser humano incrível que você é e contar com um grande profissional que já é, apesar de ainda não ser graduado. E eu tenho certeza que você vai poder ajudar muita gente dentro e fora do handebol
com os conhecimentos que você tem adquirido na universidade e fora dela também, né? Inclusive, gostaria Pô, de a live vai encerrar, eu vou ligar, te chamo, aí eu tiro